Pessoal, bom dia a todos. O nosso último dia de sessões, dia 25 de junho, retomando a pauta de ontem, presentes estão a doutora Mara, bom dia, doutor Oswaldo, muito bom dia também. Temos também o doutor Carlos Pantaroli, bom dia, doutor Leonardo, doutor João, doutor Lázaro e a doutora Fernanda. Então, vamos dar início à nossa sessão. Primeiro, vamos seguir a pauta programada de acordo com os interesses da turma, questão de celeridade, os processos, paradigmas. Retomando os processos paradigmas, nós vamos para o item 219 da pauta, a empresa é Centro de Ensino Superior Piauiense Limitada. O relator da pauta é doutor João Paulo Mendes Neto. Por favor, doutor João, com a sua palavra para realizar o início das nossas votações. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Primeiramente, passo para o relatório, onde o contribuinte é o Centro de Ensino Superior Piauiense Limitada, por economia processual. Passo a adotar o relatório que se coaduna aos fatos da DRJ, onde temos uma manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição da contribuinte. Esta pretende a devolução integral do pagamento realizado para PIS na quantia de R$ 3.042,14, recolhidas em 20/11/2007. O pedido foi indeferido porque o pagamento encontra-se integralmente utilizado na quitação do débito fiscal correspondente àquilo que esta mesmo declarou em DCTF. O cientificado do despacho decisório, a contribuinte manifestou inconformidade, instruída com os documentos de folhas 20 a 26, pleiteando a restituição do pagamento da contribuição, tendo em vista que toda a sua receita é isenta dessa incidência tributária, na condição de instituição de ensino que aderiu ao programa ProUni, Universidade para Todos, pela Lei 11.096 de 2005. Quanto à vinculação do pagamento em DCTF, adverte a contribuinte que se equivocou ao deixar de excluir o débito da declaração, não obstante tal fato revelar-se insuficiente para afastar o direito de repetição. Em decisão unânime pela DRJ Fortaleza, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Assim, a contribuinte tomou ciência do referido decisório e apresentou o recurso voluntário a este Conselho Administrativo, onde, em sua peça recursal, alegou sinteticamente que esta possui isenção de 100% do ProUni, sendo isenta do pagamento de PIS, que se refere aos cursos de graduação por ela ofertada, de modo que, em pese haver alocado o pagamento do PIS, competência de outubro de 2018, a tal débito, 2008, a tal débito, inexiste, portanto, a quantia usada estaria liberada para a restituição independente de CTF retificadora. Segundo argumento, que caberia na espécie a aplicação do princípio da verdade material, obrigando o julgador a valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre buscando a verdade material dos fatos. A partir disso, requer que seja julgado procedente o pedido de restituição e referência. É o relatório. Agradeço a relatoria. Não há sustentação oral. Peço para prosseguir com o vosso voto, por favor. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho. Quanto ao mérito, conforme já relatado, o presente processo versa sobre o pedido de restituição indeferido pela autoridade fiscal em razão de valores já terem sido alocados ao pagamento com débito confessado. A requerente alega que é isenta de PIS, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 11.096 de 2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos, ProUni. Vale dizer que a isenção tem caráter objetivo, ou seja,
recai sobre a receita decorrente da realização de atividade de ensino superior proveniente de cursos de graduação ou sequenciais de formação específica. O fato de a recorrente, como por exemplo pós-graduação, o fato de a recorrente alegar ter a isenção de 100% da contribuição não implica em dizer que está isenta das contribuições sobre todas as receitas possíveis. Veja, conforme bem pontuado pelo órgão julgador de piso, o artigo 3º da Instrução Normativa SRF 456/2004, que regulamenta a isenção do referido tributo do imposto de renda e suas contribuições, as instituições que aderirem ao ProUni prescreve que a instituição de ensino, para usufruir da isenção, deverá demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração referente às atividades sobre as quais recai a isenção, segregados das demais atividades. Não há, nos autos, qualquer comprovação nesse sentido. E ainda, isso é importante destacar, caros conselheiros, que há uma expressa menção, afirmação, às folhas 70, pela própria recorrente, que possui receitas de cursos de pós-graduação e parte do valor seria de fato devido. Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem a retificação das informações é da recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela recorrente está arrimada no artigo 333 do CPC atual. Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à recorrente a comprovação do direito ao suposto crédito, nos termos do 16 do 70.235. Nesse sentido, ainda vale ressaltar o disposto no 195 do CTN, o artigo 4º do Decreto 486 de 1969, que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiro. É importante ainda observar nesta atuada que os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o 170 do CTN, o 74 da 9430 de 96, deixam clara a necessidade da existência de direito de crédito, o direito creditório líquido, e, certo, no momento, na apresentação do PERDECOMP, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto, sob condição resolutória, até ulterior homologação. Nesses termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação do crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme determina o 147 da Lei 5172 de 66. A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para que haja a restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, mesmo sem a retificação da DCTF, nos casos de erro de fato consoante parecer normativo COSIT, número 2 de 2015. Assim, apenas fazendo aqui um adendo, só para deixar claro, eu fui na verificação da legislação, para também aclarar aos conselheiros, verificar as hipóteses do ProUni e do FIES. São duas legislações de ensino superior diferentes, onde há o fomento pelo próprio governo, né, onde seria um encontro de contas, que é o FIES, ou seja, a instituição que aderir ao FIES tem um percentual mínimo de alunos que elas precisam adotar em sala de aula, e com isso elas têm uma compensação dos tributos devidos, né, aos cofres públicos federais. Quanto ao ProUni, há uma distinção porque há o pagamento, né, só que este pagamento relacionado ao ProUni, ele só será isento, conforme preconiza a lei do referido programa, se houver algum dos requisitos a serem cumpridos. Só que a instituição não possui 100% de ProUni. O que ela possui é 100% de isenção da receita oriunda de ProUni, que isso fique claro. Ela possui outros cursos que em nada se refere ao ProUni. E também destaquei no início deste relatório, presidente,
que se trata do Centro Piauiense de Ensino Superior Limitada. Nós não estamos diante de uma fundação ou de uma associação sem fins lucrativos, onde, por outra razão, poderia até existir uma imunidade quanto à questão de impostos. Não estamos diante disso, estamos diante de uma limitada. Então, apenas faço essa ressalva para aclarar a todos. Tá? Desta forma, seguindo no voto, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF não pode figurar como óbice a impedir nova análise de direito creditório vindicado. Em suma, que fique claro também que, embora a falta da retificação da DCTF não seja condição impeditiva, parecer normativo COSIT número 2, de 2015, a necessidade da existência do direito creditório líquido e certo no momento da apresentação, tanto da restituição ou da compensação, circunstância a ser comprovada pela recorrente nos termos do 170 do CTN e 74 da 9430 de 96. Tal entendimento conseguiu o ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário. Veja, nós não podemos analisar o princípio da verdade material como vem trazendo o voluntário de forma absoluta. Todavia, nos casos dos autos, a recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou aos autos que demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado pelo pedido de restituição. Logo, entendo que o pleito da recorrente, no tocante à reformada do acórdão de piso, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão. Um pouco diferente do que este conselheiro entendeu nos votos passados, quando houve a apresentação probatória e se busca esclarecê-las. Aqui nós estamos falando de ausência mesmo, carência probatória. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional, decidindo com base nos elementos existentes no processo e no meio de prova em direito admitidos. Deve-se ressaltar que esse julgador entende ser possível a juntada de documentos, inclusive em sede de recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática, integrativa, do 16, do 29, do 70235 de 72, em casos específicos como ora analisado. Mas essa não foi a conduta da recorrente. Conforme já explicado, a recorrente não apresentou a comprovação de que suas receitas foram decorrentes de atividades isentas aqui ligadas ao ProUni, embora estivesse ciente expressamente desta condição pela decisão de primeira instância. O termo de adesão ao ProUni celebrado perante o Ministério da Educação, extraído do próprio sítio da instituição, não se revela suficiente para configurar o alegado indébito, com seus atributos da certeza e liquidez, suplantando a presunção de veracidade que carregam as informações prestadas na DCTF. Inclusive, no próprio site do Ministério da Educação, caros conselheiros, resta claro que precisará seguir a legislação fiscal. Isso tem uma expressa menção, né? O que aqui estou ora defendendo. Não há, assim, qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento do pedido de restituição ou reforma da decisão recorrida. Concluo, com base em todas as razões anteriormente expostas, e voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua total improcedência. É como voto. Agradeço o voto. Coloco aberto para discussões e debates. Alguém tem alguma... Não? Então, não havendo colocações dos conselheiros, dou iniciada a votação. Doutora Amara, por favor, como vota? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Parabenizo e acompanho o relator. Ok. Como vota, doutor Lázaro? Acompanho o relator. Ok. Doutora Fernanda, como vota? Muito bom, João. Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? O relator. Ok. E
Doutor Leonardo Branco, por favor, como vota? Como relator, parabéns, João, ótimo voto. Eu também acompanho o relator e endosso os elogios de todos os colegas, viu? Sendo assim, vou proclamar o voto. Então, a decisão decidiu a turma, por maioria de votos, em conhecer do recurso e, no seu mérito, negar o provimento. Próximo item da pauta, agora, mais um processo. Vamos lá, próximo. Processo, item 225 da pauta. Do doutor João Paulo também, não há sustentação oral, a empresa DEI Brasil. Esse processo é paradigma e os vinculados a ele é da pauta o 226, o 227, o 228, o 229, 230, 231, 232, 233, 234. Então, doutor, o senhor tem a palavra para iniciar seu voto. Muito obrigado. Bom, novamente, dando continuidade aqui aos trabalhos, recorrente DEI Brasil S.A., como relatório aqui, a fim de relatar toda a relação processual administrativa estabelecida até então, perante o recorrente, o fisco, reproduz-se na integralidade o relatório juntado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, 12ª turma, no momento do julgamento da manifestação de inconformidade. Tratam os autos de PERDECOMP, transmitido pelo interessado, através do qual declarou compensação no montante de R$ 10.692,14 relativo ao pagamento indevido ou a maior da contribuição do PIS. Código de Receita 6912, do período de apuração de 30 de junho de 2007, recolhida em 20 de setembro de 2007, com débito próprio de PIS não cumulativo, Código de Receita 6912, referente ao período de apuração de maio de 2007. A DECOMP foi analisada de forma eletrônica pelo Sistema de Processamento de Dados da Receita Federal em 2009. O despacho decisório, assinado pelo titular da Unidade de Jurisdição do Contribuinte, trouxe à tona que a compensação não foi homologada, uma vez que, embora localizado o pagamento do DARF indicado no PERDECOMP, os créditos foram integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a referida compensação dos débitos informados em PERDECOMP. Em decisão unânime, a DRJ, por meio de sua turma, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A sociedade recorrente tomou ciência do referido decisório em dezembro de 2014 e interpôs o presente recurso voluntário. Em 2015, nesta peça recursal, alegou, em suma, primeiro argumento, que houve mero erro, de fato, na elaboração da DCTF original, relativa ao mês de junho de 2007, transmitida em agosto de 2007. Declarou-se incorretamente, o valor do PIS 6912 a recolher, de R$ 44.111,50, quando, na verdade, o valor correto apurado do PIS de junho de 2007 seria R$ 31.220,97, conforme declarado na DACOM. Então, tem uma DCTF declarado num valor maior e a DACOM no valor de R$ 31.220,97. Original relativa a junho de 2007, transmitida em agosto de 2007. E tendo constatado o equívoco na DCTF, a empresa procedeu à retificação da respectiva. Argumento 2, que a compensação efetuada está fundamentada pelo pagamento a maior do PIS, o que pode ser comprovado por meio dos lançamentos contábeis. A partir disso, requer que seja julgado improcedente o auto de infração em referência. É o relatório. Conforme eu já disse, nossa sustentação oral, pode prosseguir com o voto, por favor, doutor. Um segundo aqui. Tranquilo, sem
Tranquilo, pode. Tranquilidade. A interposição, só estava corrigindo aqui um erro gramatical apenas. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais de sua admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido por este Conselho. Da análise do mérito, a edição Comezinha de Direito Processual, que a distribuição do ônus de prova, op lege, atribui à parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado. Isto é, a parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, o artigo 373 do CPC 2015. A partir da mesma lógica, que frisa-se, é clássica dentro da doutrina, que estuda a relação jurídica processual em geral, inclusive em âmbito administrativo, merece destaque o 70235 em seu artigo 16, parágrafo 4º, onde indica que a prova deve ser trazida pelo contribuinte no momento da impugnação. A lei que rege o processo administrativo federal também dispõe, nesse sentido, impõe um dispositivo que advoga da mesma forma, artigo 36. Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário à luz do princípio da verdade material. Cabendo destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo, com o que está previsto no 16, parágrafo 4º, 7235, que regula o procedimento administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita ou absoluta, com cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida pelo próprio dispositivo mencionado. Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe a recorrente a comprovação do direito ao suposto crédito, nos termos do 16 do referido decreto. Nesse sentido, ainda vale ressaltar o disposto no 195 e o artigo 4º do decreto 486 de 69. É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da matéria, também analisados pelo 170 do CTN e 74 da 9430 de 96, deixam claro a necessidade da existência do direito creditório líquido e certo no momento da apresentação do pedido de restituição ou compensação, hipótese em que o débito confessado encontra-se extinto na condição resolutória de anterior homologação. Nesses termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação do crédito não de ser mero formalismo, como aqui já citado em outras passagens pelo artigo 147 das 51, 72 e 66. A comprovação em destaque é condição, então, sine qua non, nos termos do parecer COSIT, parecer normativo COSIT número 2 de 2015, que não irei repeti-lo novamente. Desta forma, no caso concreto, houve, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF não pode figurar como óbice a impedir nova análise de direito creditório vindicado. Em suma, que isso fique claro, de acordo com o já mencionado em votos anteriores, com as passagens aqui dos dispositivos já mencionados. No caso em concreto, vamos destacar aqui o compulsar dos autos. A recorrente cumpriu os requisitos, pois juntou aos autos cópia da DCTF original de junho de 2007, cópia da DCTF retificadora de junho de 2007, cópia da DACOM original de junho de 2007, cópia do DARF pago do PIS, código 6912, período de apuração 30 de 6 de 2007, no valor de R$ 44.111,50. Demonstrativo da composição do PIS a pagar em junho de 2007. Demonstrativo da base de cálculo do PIS de junho de 2007. Livro-razão do PIS a recolher em junho de 2007. DPJ do ano calendário de 2007, os quais comprovam a origem do crédito informado no referido pedido de compensação. Vejamos. A nova DCTF retificadora emitida em 26 de 3 de 2012, ainda com tempo hábil para assim ser feito, consta a alteração do valor a recolher e está plena em conformidade do que fora lançado em DACOM de junho de 2007, original e apurado nos registros contábeis juntados, livro-razão. Aqui, para situá-los, folhas 143 a 523 do PDF. Ainda a descrição da apuração dos valores, a recolher, e comparativo de débito e crédito que confere com o período de compensação realizado. Logo,
entendo que o pleito da recorrente, no tocante à reforma do acordo de piso, encontra guarida ante a comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão. Deve-se ressaltar que esse julgador entende ser possível a juntada de documentos em sede de interposição de voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação integrativa, como eu já mencionei outrora, do 16 e 29 do 70.235. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção, mediante a persuasão racional, decidindo com base neste cotejo aqui descrito nos dispositivos em questão. Na hipótese, a recorrente apresentou comprovação do seu crédito por meio dos documentos contábeis cabíveis. Portanto, o indeferimento de seu pedido de compensação deve ser reformado. Com base em todas as razões aqui anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua total procedência, confirmando-se o direito creditório mediante a homologação da compensação já feita. E aqui, para deixar claro, no montante de R$ 10.692,14. É como voto, presidente. Agradeço o seu voto, bem descrito. Estou colocando agora em discussão o voto do colega relator. Gostaria de saber se alguém quer pedir a palavra. Doutor Lázaro, por favor. João, o voto está muito bom. Só minha discordância é porque seria caso para diligência, não? Você conferiu esses demonstrativos, fez todos os cálculos a partir do livro razão dele? Então, ele fez isso, Lázaro. Os demonstrativos que ele junta após o livro razão já mostra exatamente essa diferença, né, tanto da primeira declaração com a DACOM e os valores que ele está atribuindo, né, como devido, e bate no pedido que foi feito. Né? Fiz essa análise. Tá? Mas, não, a questão é a seguinte, isso aí tudo bem, até porque deve ter uma correspondência entre o demonstrativo e o DACOM para ficar a visualização. A questão é se você conferiu, seja a DACOM, seja o demonstrativo dele, se você conferiu isso com a contabilidade. Porque, na verdade, demonstrativo não é documento probatório, né? É apenas uma orientação para facilitar e tal. E realmente vai determinar o elemento probatório de verdade é o livro razão. Então, se você até pudesse consignar no voto, que eu fico meio desconfortável em votar a favor sem que tenha algo de que me confirme que você fez análise contábil, que você pegou o demonstrativo, conferiu lá com toda a contabilidade dele e que atestou que isso está certo. Porque se você simplesmente olhou, ou ele apresentou o livro razão do período, beleza. Apresentou um demonstrativo, beleza. Então ele tem o direito. A gente não sabe se o demonstrativo, o cálculo dele bate com o que está na contabilidade, todas as receitas foram calculadas ou não. É regime não cumulativo dele? Não cumulativo. E os créditos? Ainda teria que ter feito a avaliação dos créditos dele, se ele realmente tem direito àquele montante de crédito, para ver qual foi o saldo final, se eram os 44 iniciais, se eram os 31 que ele alega, ou um outro valor qualquer, sei lá, até menos de 31, né? Não sei, mas cálculo, inclusive, em regime não cumulativo, ele é ainda mais complicado, né, que você ainda tem que fazer análise dos créditos que ele apresenta. Fica aí para os colegas também, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Vamos ouvir os demais, eu não me oponho, tanto é que não tem o valor ao final descrito, como vocês podem ver do voto, eu não me oponho para, na redação, quando isso for baixado para a compensação, né, verificar isso de acordo com o que você está mencionando, ou você entende que isso não seria possível nesse momento, precisaria diligenciar para a gente posteriormente dizer. Né? Não, isso não é feito posteriormente, quando a decisão, sabe, por isso que a gente faz, a decisão ela tem que ser líquida. Pois é. Ninguém vai fazer isso, esse cálculo, ou pelo menos não deveria. Alguém, por um selo, por algo além da norma, poderia fazer. Mas ninguém é obrigado. Você recebe a decisão do CARF dizendo que deu provimento integral, ele vai olhar quanto é o pedido e vai acatar aquela ali. Teoricamente, ninguém vai ficar conferindo isso. Essa etapa de conferência não é após a decisão,
em sede de diligência. Por isso a minha preocupação. Os outros colegas até, ver a opinião de todo mundo aí, o que todo mundo acha. Eu vou passar a palavra ao doutor Carlos Pantaroli, depois a doutora Mara e depois a doutora Fernanda. Pode falar, doutor Carlos, por favor. Eu ia colocar exatamente essa necessidade de diligência, porque a alegação da empresa é genérica de erro de fato. Não foi especificado no recurso voluntário que rúbricas ou em que tipo de operação, em que parte ali demonstrativo teria havido esse erro. Então, foi uma alegação genérica de erro de fato, ele joga o demonstrativo completo, dizendo, o correto é esse aqui, e realmente não tem como a gente fazer uma análise de por que houve esse erro e onde estaria esse erro agora e foi corrigido. Não dá para a gente saber isso, pelo que tem no processo. Entendeu? Então, eu acho que sou pela diligência também. Agradeço. Doutora Mara, por favor, desculpe se eu inverti a ordem, porque aqui na hora da leitura eu vou encaminhar por negativo de provimento, porque apesar dele juntar os documentos, eu estava vendo aqui no processo, ele juntou razão, retificações, tem 2 problemas aí que o Lázaro já levantou. Primeiro, que não foi feito essa conferência. Então, assim, eu também não sou contra, ainda mais que o despacho decisório foi eletrônico. A gente já decidiu aqui diversas vezes que, no caso de despacho eletrônico, a gente aceita a juntada de documentos, mas a gente baixa em diligência para conferir. Mas desde que ele tenha juntado esses documentos no recurso voluntário. E ele juntou no recurso voluntário apenas o razão e as declarações retificadas. Não foi conferido, aí seria o caso de diligência, só que não tem nenhuma nota fiscal aqui para conferir esse crédito. Então, aí tem uma carência probatória aí. Então, aqui eu tenho vários produtos aqui, vinil, chapa, manta, acrílico e tal, isso não foi juntado isso. Então, eu vou pela negativa de provimento. Perfeito, doutora. Com a palavra, a doutora Fernanda, por favor, depois o doutor Lázaro. Não, na verdade, eu vou até ceder minha palavra para o doutor Lázaro, porque eu sou a favor da diligência, mas acho que tudo que eu queria falar já foi falado antes. Ok, obrigado, doutora Fernanda. Doutor Lázaro, com a palavra, então, por favor. Mara, assim, a minha questão pela diligência e não por negativa é porque, assim, vamos supor, a fiscalização, quando ela vai fazer uma análise, uma diligência, vamos supor, um trabalho fiscalatório, abrir uma fiscalização, vamos supor, perder como foi baixado para tratamento manual. Então, vai abrir um procedimento a fiscalizar. Em geral, o procedimento é feito apenas com os livros contábeis. E esse aprofundamento à nota fiscal, ele só é feito numa etapa posterior, caso, por algum motivo, a fiscalização entenda que há alguma divergência, alguma suspeita, ou os números dele não estão batendo de acordo até com o passado, com o histórico da empresa, de arrecadação, de débitos, de créditos. Existem alguns parâmetros, até o próprio Manual da Fiscalização estabelece alguns parâmetros para quando a fiscalização ela deve avançar, ultrapassar a contabilidade e passar a ver documento de suporte de escrituração fiscal. Então, eu acho que num primeiro momento, minha impressão é que trazer aos autos a contabilidade já é pelo menos um suporte suficiente para fazer uma diligência, porque ele pode até, é razoável imaginar que o contribuinte achou, muita nota fiscal, não sei também qual a quantidade que ele tem, de repente ele tem muitas operações fracionadas, pequenos valores, teria que trazer quanto? 3 mil notas fiscais, ou apenas 10. Agora, ele teria que apresentar um mínimo. O mínimo que ele precisa trazer é a escrituração fiscal. Quando nem escrituração fiscal ele traz, realmente, é caso de negativa. Não sei, você quer qual o seu pensamento sobre isso? Pode falar, doutora Mara, por favor. Eu concordo com você, Lázaro. Lembrando que em casos anteriores, a gente só com a juntada da contabilidade, a gente já baixou em diligência, né? Porque é questão do procedimento mesmo, da unidade.
Aí eu acompanho a diligência. Obrigado, doutora Mara. Doutora Fernanda pediu palavra. Não, na verdade, a Mara acabou de falar. Eu ia falar que em outros casos a gente aceitou, até pela questão de que seria, às vezes, até meio controverso ficar juntando tanto documento nos autos. A questão aqui é a gente entender que existe elementos para trazer a dúvida diante do que foi apresentado, né? Então, eu acho que isso está cumprido. Doutor João, com a palavra, por favor. É exatamente isso. Quando a Mara havia se manifestado pela negativa, eu ia fazer essa menção que o Lázaro também já fez. Agradeço e não me oponho a fazer essa alternativa, tá? Altero para que a gente baixe em resolução, né? E creio que só o conselheiro Leonardo ainda não se manifestou, vamos escolher votos naturalmente, mas creio que a turma sim concordará e, de fato, a gente vai estar, né, preconizando uma coerência que a gente vem adotando e buscando essa verdade material aqui também que eu defendo no voto. É isso, presidente. Mais alguém gostaria? Doutor Leonardo, mais alguém quer se manifestar? Não? Bom, encerrado então as discussões, vamos para o processo de votação. Com a palavra, a doutora Mara, como vota a doutora, por favor? O João, você vai converter em diligência, né? Então, acompanha o relator. Acompanha o relator na conversão pela diligência. Perfeito. Doutor Oswaldo, por favor, como vota? Acompanha a diligência. Ok. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Acompanha o relator pela diligência. Doutora Fernanda, como vota, por favor? Com o relator. Perfeito. Doutor Carlos Pantaroli, como vota, por favor? Com o relator. Perfeito. Doutor João, como vota? Perdão, doutor Leonardo, como vota? Doutor João mantém o voto, né, sobre a diligência. Então, eu vou com o relator, pela diligência também. Ok, eu também acompanho o voto. Boa discussão, parabéns. E vou proclamar, então, aqui a nossa decisão da turma. Decisão essa que o colegiado converteu o presente processo em diligência nos termos do voto do relator. Essa proclamação vale para o processo atual, 225, paradigma, para os processos 226, 227, 228, 229, 230, item da pauta 231, item da pauta 232, item da pauta 233, item da pauta 234. Só vou pedir um segundo aqui, uma questão só para a redação, para não esquecer. Feitas as devidas anotações, vou retomar nosso processo de julgamento.
Agora... item 244 da pauta, não é isso? Isso mesmo. 244. Isso. Processo também paradigma. Só um minuto, que eu vou agora passar o processo. Está no e-mail do senhor, presidente. Acabei de enviar. Eu agradeço. Estou com esse problema operacional, né? Presidente, vou me ausentar por 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, então, doutor Oswaldo. Eu vou dar um intervalo de 3 minutos, então, e a gente retoma, ok? Obrigado, presidente. Para o intervalo, por favor.